Vamos meditar na palavra de Deus no livro do profeta Samuel. Glória a Deus, aleluia. Capítulo 5. Glória a Deus. Profeta Samuel, capítulo 5. Aleluia. Aleluia. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. Profeta Samuel, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 5. Tá um pouquinho a gente que dá para ver quem está vendo, quem não está. É a parte boa. Se tivesse muita gente, todos abriram, amém? Podemos ler? Amém. 1 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. E tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagom e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada, os de Asdod, no dia seguinte, eis que Dagom estava caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E tomaram Dagom e tornaram a pô-lo em seu lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte pela manhã, eis que Dagom jazia caído, com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas de suas mãos cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficou a Dagom. Pelo que nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam no limiar de Dagom em Asdod até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod e os assolou e os feriu com hemorroidas a Asdod e aos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. A igreja pode estar assentada, Aleluia. glorificando, exaltando o nome do Eterno. Amém, queridos? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Conforme foi dito aqui na oração, Glória a Deus. as misericórdias do Senhor são tão grandes, tão imensas, que se Ele fosse destruir todas as pessoas que não o adoram, Aleluia. acredito que até nós teríamos destruídos. Glória a Deus. Mas a Bíblia também diz que Deus ele terá misericórdia de quem Ele quiser ter misericórdia. A Bíblia também relata que Deus ele é um Deus vingador. Amado igreja, amado que estamos assistindo, ouvindo a palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia também diz que Deus ele é um Deus que não se deixa escarnecer. E que no dia do juízo, que já começou, o juízo de Deus já está sobre as nações. Você Aleluia. está vendo o que está acontecendo? Toda a igreja está contemplando. E quando a irmã orou aqui, porque nós ainda somos frios, ou melhor, morno, existe uma igreja que o Senhor vai vomitar dessa boca. Porque não és frio, nem quente. Quem dera que fosse frio ou quente, mas porque és morno, eu vomitar-te da minha boca.
E se nós olharmos para o cenário de hoje, creio eu que 90% do povo que se diz evangélico será vomitado pela boca do Senhor. Porque Deus é amor, irmãos. Amém, igreja? Amém. A Bíblia fala que Deus, Ele é Amor. mas também diz que Ele é um fogo Consumidor. consumidor. E querendo eu ou não, Aleluia. querendo você ou não, Glória. querendo Satanás ou não, essa terra vai ser destruída. Verdade. Essa terra vai ser esmagada, queridos. Aleluia. O fogo do Eterno vai consumir a terra Glória a Deus. e tudo que nela há. Assim como foi em Sodoma e Gomorra, a Bíblia fala que como foi nos dias de Ló, assim será a volta do Messias. Aleluia. E de repente o povo de Sodoma e Gomorra, que nós estamos contemplando hoje, que nós estamos vivendo no dia de Sodoma e de Gomorra, é o que o mundo está contemplando. Aleluia. A multiplicação da iniquidade, a maldade do ser humano, a pornografia, o que tinha em Sodoma e Gomorra, prostituição, Aleluia. lesbianismo, homossexualismo, ao ponto dos homens daquela cidade queriam ter relações com os anjos que eram enviados naquela cidade. Aleluia. Então a Bíblia fala que Deus é um Deus de infinita amor e misericórdia, que a sua lealdade, a sua benignidade dura e sempre vai durar para sempre. Mas aqui está relatando um texto na qual o que precede isso aqui foi a morte de Eli, do sacerdote, que morreu, na qual seus filhos também foram mortos. Aleluia. Vou fazer uma pergunta para ele: quem matou os filhos de Eli? Quem sabe? Ninguém sabe quem matou. Quem matou os filhos de Eli foi o Senhor, irmãos. Então nós estamos diante de um Deus que Ele dá a vida e Ele tira a vida. Amém. Ele mata, Ele fere, Aleluia. mas Ele também dá vida àquele que quer Glória a Deus. servir, aquele que quer adorar. Então Deus, Ele não é menino. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então o que está acontecendo nesse cenário aqui, Jamãe, é a mesma coisa que vai acontecer nessa terra. Aleluia. Você entender e compreender isso aqui de forma espiritual, porque isso aqui é um livro espiritual, eu não posso ler isso aqui literalmente, não trazer para o espiritual, senão eu não entendo. Glória a Deus. Senão eu sou um livro. Você tem noção da dor aqui quem é? Satanás. Quem Aleluia. é Dagon, igreja? Quem é Dagon? Satanás. É Benézia, a cidade santa. Aleluia. A arca da aliança é Cristo. Verdade. Porque a arca foi feita de madeira e revestida de ouro por dentro e por fora. E ali dentro continha algo que é os 10 mandamentos do Senhor. A vara de Arão e o maná. Cristo dentro da arca, porque ele é o convívio que desceu no céu. Ele é o maná. Amém. Glória a Deus. Os mandamentos são a palavra de Deus, estava tudo dentro da arca. Então, quando a presença de Deus foi tirada e levada pelos filisteus, os filisteus são os servos de Satanás. Quem são os filisteus? Enviados de Satanás para tentar desfazer a obra de Deus. Mas só que ao contrário do que eles pensam. Quem se manifestou para desfazer as obras do diabo foi Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Então não tem como vencer esse Deus. Por isso nós adoramos. Não há Deus maior. Não tem Dagon. Não Aleluia. tem estátua. Não tem Mamon. São deuses feitos pela mão do homem. É uma estátua. E quem está adorando estátua também vai ser destruído. Sim ou não, igreja? Sim. Isso é inevitável, irmãos. Glória a Deus. Por isso você tem que exaltar e glorificar o nome do Senhor, porque a arca da aliança ela tipifica ninguém mais do que o próprio Deus, a presença de Deus na tua vida e na nossa casa. Amém. Glória a Até Deus. porque quando a presença de Deus foi levada para a casa de Obed-Edom, o que aconteceu? A Bíblia vai dizer que a casa de Obed-Edom prosperou. Amém, Jesus. Porque lá não foi levada uma estátua, lá não foi pego um pedaço de madeira, um troço oco. É Satanás que está ali ainda agora. Também é feito de material, conforme foi feito, a arca foi feita de madeira. Eles podem fazer um Deus de madeira, eles podem revestir esse Deus de prata, não é assim que eles fazem? Verdade. A grande prostituta que está lá,
no Vaticano, ela não prostituiu, não fez que todos os seres humanos da Terra se prostituíssem. Aleluia. Não é ela que se diz a dona do ouro e da prata, não, o dono do ouro e da prata é o Senhor. Amém. Então eles constroem as estátuas, as imagens de escultura feitas por mão de homens, mas a arca da aliança também foi feita pela mão de um homem chamado Bezalel, se eu não me engano. Aleluia. E ele fez de madeira, ele revestiu de ouro por dentro e por fora. Revestiu de ouro, o ouro fala do poder de Deus, a arca da presença de Deus, a arca da aliança, ela foi revestida pelo poder de Deus, também foi feita pelo homem, só tem um detalhe, foi feita pelo homem, mas quem habita ali dentro da arca é o próprio Cristo, é o próprio Senhor, é a sua palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então as pessoas desprezam Deus, as pessoas fazem instrumentos de adoração, constroem suas estátuas, suas imagens de escultura, e se prostram diante daquilo ali, adorando, bem dizendo, gastando dinheiro para aquilo ali, comprando vela, comprando sal, comprando um monte de coisa para oferecer a um Deus chamado Dagom. É Satanás que está por trás Glória a de Deus. Deus. Aleluia. Cuidado, pastor, que tu fala, não, ele que tem que ter cuidado conosco. Louvado seja o teu nome. Satanás que tem que ter cuidado para a gente passar, ele só tem uma opção para ele, ele tem que bater em retirada. Porque o Cristo ressurreto, ele habita dentro de nós, o Espírito de Deus habita dentro de nós, Deus habita dentro de nós, então nós somos a presença, nós somos a arca da aliança do Senhor, e por onde a arca da aliança passar, Satanás, ele fica caído, Glória. ele se prostra diante de Deus, é isso que o texto está dizendo. Dagom se prostra diante do Senhor, o Todo-Poderoso de Jacó. Ele se manifestou ali, depois se manifesta em carne, habitou no meio de nós, o Deus vivo encarnado. A Bíblia vai dizer, ele se manifestou para desfazer todas as obras do diabo. Você pode glorificar o nome do Senhor? Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. E assim será na vinda do Messias. Glória a Jesus. Ele vai esmagar Aleluia. Satanás e todos os seus adoradores. Verdade. O que Deus está fazendo é dando um tempo para que esse povo Aleluia. Glória a Deus. volte-se para Ele Verdade. e deixe de adorar aquilo que não é Deus. Porque quando o diabo tentou Cristo naquele deserto, o próprio Cristo falou assim: Satanás, somente ao teu Deus adorarás, não existe outro Deus, eu tenho que adorar o meu Deus. Falou, vai-te, Satanás, e Satanás o deixou e saiu da presença dele, mas antes ele ofereceu presentes para ele. Glória a Jesus. E é assim que essas estátuas oferecem, que tem boca, e você não vê som sair da sua boca. Dagom estava em pé ali, porque alguém foi lá e colocou ele em pé. Nós não, quem te colocou de pé foi o Todo-Poderoso, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você não precisa da ajuda de ser humano para te colocar de pé, porque quem te coloca de pé é Deus. É o Senhor que te coloca de pé. Aleluia. Glória a Jesus. E os filisteus, os de Asdod tipifica o mundo. O mundo adora Baal e Deus não é Baal. O mundo adora imagem de escultura. O mundo bate cabeça para tranca-rua. O mundo adora tudo aquilo que tem forma de Deus, mas não é Deus. E Deus, com o seu poder, com a sua glória, Ele vai dizer na sua palavra que Ele não vai tomar o inocente por culpado, e também não vai tomar o culpado por inocente, porque Ele vai fazer justiça, amada igreja. Deus, com o sopro da sua boca, Ele vai destruir esta terra que hoje você contempla. Como no povo que saiu do Egito, eles contemplavam o Egito, eles já estavam ali com os costumes do Egito, até Moisés saiu dali, mas ficou com a sandália egípcia. Eu quero te dizer, se liberte de tudo que tem no mundo, porque o Senhor vai voltar para te buscar. Amém. Se santifica cada dia mais. Você está adorando a um Deus que ninguém tem poder igual a Ele. No pior momento da sua vida, não tem uma estátua de escultura que chegou até você e falou: o que eu posso fazer para te ajudar? Não tem nenhum outro Deus que chegou até você: o que você está precisando?
E o que nós precisávamos de Deus, Ele nos deu. Não, pastor, o melhor de Deus ainda está por vir, não. O melhor de Deus, Ele te deu naquela cruz. Eu vou enviar o meu filho por amor às suas vidas, para vocês pararem de ser gentios, pagãos e idólatras, para parar com essa tradição de estar adorando o homem, de estar adorando estátua, de estar acendendo vela, de estar levando a rezadeira, para pegar uma tinta e benzer, fazer assim contigo. Não, Ele enviou o seu único filho por amor à sua vida, e Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus é o Senhor. Na realidade, Jesus é Senhor. Que eu estava meditando nessa palavra. Jesus Cristo, Aleluia. Ele é Senhor. Vê se tem diferença. Jesus Cristo é o Senhor. E nos meus pensamentos, não, Jesus Cristo, Ele é Senhor. Porque existem alguns lugares que está escrito assim, Jesus Cristo, Ele é o Senhor. Jesus Cristo, para mim, Ele é Senhor. Que qualquer pessoa hoje quer ser Jesus. Você pode declarar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Senhor da minha vida. Jesus Cristo, Ele é Senhor da minha e da sua vida. E aqui os servos de Satanás, que existe até hoje. Pastor, quem são os servos de Satanás? Todos aqueles que não adoram a Deus. A Bíblia fala, quando o Senhor criou todas as coisas, Ele fala: haja luz. E houve, e haja separação, aleluia, entre a luz e as trevas. Então, minha irmã Janaína, se eu não estou na luz, onde é que eu estou? Se nós não estamos, vou botar eu também para ficar melhor. Se nós não estivermos na luz, onde nós estamos? Nas trevas. Quem pertence às trevas? A Satanás. A Bíblia fala que ele é o príncipe deste século. A Bíblia fala que ele é um ladrão que vem para roubar e matar e destruir. Meu irmão, Satanás foi precipitado no céu. Até Cristo ele fala: eu vi Satanás sendo lançado na terra. Satanás já está caído, já está derrotado. Entenda isso, que todo o poder que emana do céu é para a tua vida, é para a igreja de Cristo Jesus. É engraçado como é que você vê muitos crentes ainda descrentes. É uns crentes que não creem no poder de Deus. A Bíblia está relatando que onde a presença de Deus chega, Satanás se prostra diante dele. Aleluia. A Bíblia vai dizer que os diabos, os demônios, eles creem em Deus. Tem muitas pessoas na igreja que não creem em Deus. Que esse Cristo de fato estava vivendo os milagres, as maravilhas, o poder de Deus. A Bíblia fala que os demônios, quando vê Cristo, eles tremem, eles estremecem. A Bíblia relata quando ele chegou na cidade, os demônios berraram e gritaram: que temos nós contigo? Uma legião de demônios falando com Cristo. O que eu tenho contigo? E eles repetem: bem sei quem tu és. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E um monte de pessoas ali viram Cristo e não creram em Cristo. E assim nos dias de hoje. Hoje, qualquer lugar que você vai de adoração à estátua, está lotado, adorando a Dagon, adorando a Satanás. Está lotado. Você for hoje nos terreiros de candomblé, de macumbaria, de feitiçaria, estão lotados. E eles estão ali prostrados diante de um anjo caído. Satanás, ele é um anjo caído. Aleluia. Quem expulsou ele da eternidade foi o Senhor. Porque ele queria ser Deus, ele queria ser semelhante ao Altíssimo. E o Senhor lançou ele por terra. E antes ele conseguiu ludibriar um terço dos anjos que se transformaram em demônios. Mas todos os demônios que Satanás enganou, todos os anjos que foram enganados, conhecidos hoje como demônios, como anjos caídos, Glória a Deus. todos eles juntos não conseguem derrubar o Altíssimo. Amém. Não consegue derrotar Jesus Cristo. Satanás está nos pés, debaixo dos pés de Cristo, porque Cristo venceu Satanás naquela cruz. Cristo venceu Satanás no deserto. Ele já está vencido, amada igreja. Entenda isso. Cristo é maior do que o diabo, do que os seus demônios. Aleluia. Por isso eles creem e estremecem, diz a Bíblia. Glória a Jesus. Os demônios
demônios, quando vê a glória de Deus, eles tremem, eles batem o joelho nos outros, eles têm que bater em retirada. Tem uma passagem que o texto vai dizer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Os demônios chegam para Cristo e falam: não nos lance no abismo, Aleluia. porque é para lá que eles vão. Mas ele não vai sozinho, Francês. Glória a Deus. Aleluia. Apocalipse, o Senhor vai lançar fora todos aqueles que creem no diabo, todos aqueles que andam segundo a vontade de Satanás, todos aqueles que andam na mentira, todos aqueles que andam na fofoca, na inveja, na cobiça. Os 10 mandamentos estavam dentro da arca. Os 10 mandamentos é válido para os nossos dias. Então todo aquele que acompanha e segue Satanás também será lançado no fogo e enxofre, na qual a Bíblia vai dizer que o fogo não se apaga e o bicho não cessa de comer. Queridos irmãos, Jesus Cristo, Ele venceu a morte por mim e por você. Ele tem nas suas mãos a chave do inferno, a chave da morte, e ninguém pode combatê-lo. Aleluia. E Ele pega todo esse poder, deposita em mim e em você. Para quê? Porque quando manifesta a glória de Deus em mim, é para desfazer toda a obra do diabo. Chega na tua casa hoje, dá um grado de glória, Deus, louvado seja o teu santo nome, porque o diabo não pode passar daquela porta que está dentro, porque a arca da aliança está aqui. E onde está a presença de Deus, os demônios têm que sair e bater em retirada. E aqui os filisteus, eles tomaram a arca de Deus. Foi logo depois que Eli morreu e Deus matou seus filhos, porque estavam fazendo bagunça na casa de Deus. Por isso não é permitido bagunça na casa do Eterno, que a casa dele hoje somos nós, e a gente não pode andar bagunçado da maneira que a gente pensa que pode andar. Não podemos, amados irmãos. Se você quer a presença de Deus só habita em um lugar limpo. Em um lugar limpo. E os filhos dele, Hofni e Finéias, todos nós conhecemos a história. E quando uma das esposas, ou seja, uma nora dele de Eli, ela vai dar a luz, ela vai falar assim, ó, e acabou. Ela vai dizer, foi-se a glória de Deus. E uma vez que a glória de Deus sai da tua casa, querido, quem entra é Satanás. Escute o que eu estou te falando. Uma vez que você pega o Espírito Santo, outro Espírito vai habitar na tua vida. Outro Espírito vai habitar na minha casa, vai habitar no meu lar. Aí você entende porque tantas pessoas estão na igreja dando glória a Deus, aleluia, mas tem uma vida miserável, desgraçada, porque a presença, a arca, não está na casa deles. Aleluia. E para a arca permanecer na minha casa, na sua casa, a tua casa tem que ser limpa, tem que ser adornada. Amém. Tudo na tua casa tem que estar de acordo com a palavra de Deus, para que a arca permaneça. É o que ela diz aqui no versículo 4, no versículo 20, capítulo 4, 20, fala assim, ó. Mas chamou o menino, acompanha o capítulo 4, versículo 21. Mas chamou ao menino Icabô, ou Icabô, dizendo, foi-se a glória de Deus, porquanto a arca de Deus foi levada presa, e por causa de seu sogro e de seu marido. O sacerdote deu brecha para o diabo. E quantos sacerdotes hoje nos seus lares estão dando brecha para Satanás? Não corrigem seus filhos? Mora debaixo do teu teto? Quem tem que corrigir é você. O sacerdote é você, pai. É você que tem que corrigir e educar os seus filhos. Não é a igreja, não. Não é o pastor, não. Ele é que deu brecha, que eles não estavam fazendo tudo que não prestava. Ele foi repreendido pelo Senhor. Por quê? Ele não tomou uma atitude. Por isso Deus matou eles. E o profeta entregou que ele também morreria. Ele morreu, ele cai numa cadeira e quebra o seu pescoço e morre. E uma das esposas, a nona dele está grávida, ela dá o nome do menino, chamou o menino Icabô, dizendo que foi-se a glória de Deus. A arca de Deus foi levada presa por causa do seu sogro e de seu marido. E disse mais, de Israel, a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. Imagina a tua casa sem a arca. Ela pode sair, irmãos. Depende do que tem lá dentro.
Aleluia. Se tiver alguma coisa lá que desagrada do Senhor, ele vai sair. Pior se ele te revelar e me revelar, e eu endurecer o meu coração e deixar Dagon lá dentro. Dagon, querido. Satanás. Hoje eu postei no grupo uma mensagem de um homem lá da Paraíba. Chegou para a minha mensagem, eu cliquei e comecei a ouvir. Aquele homem estava pregando, que nós pregamos aqui há vários anos. Anátemas. Deuses estranhos dentro da casa do crente. Deuses estranhos dentro da casa de pessoas que são crentes. Ouça a mensagem depois, você já conhece. Ele vai falar de Acã, que levou Anátema para a tenda dele, para a casa dele, simplesmente por ele não confessar, simplesmente por ele não confessar diante dele, esperou que descobrisse, quando descobriu já era tarde, não teve perdão. E morreu Acã e toda a sua família, porque a presença de Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou a gente adora Deus e serve a Deus, ou a gente adora Dagon. Aleluia. E eles escolheram Dagon. Os filisteus tomaram a arca de Deus e trouxeram a Ebenezer, trouxeram Jebenezer, da terra santa, Asdod, que é o mundo. E tomaram os filhos de Satanás, os filisteus, a arca de Deus, e a meteram na casa de Dagon. E a puseram junto de Dagon. Pegaram a presença de Deus. Pegaram o Cristo ressurreto, o pão vivo que desceu do céu. Pegaram os mandamentos do Senhor e colocaram junto de Dagon. Levantando-se, porém, de madrugada, os do mundo, Asdod é o mundo, no dia seguinte, eis que Dagon estava, como é que ele estava, igreja? Assim é todo aquele que tentar contra Deus. Todos eles cairão, sabia disso? Todos. Eu vou dar uma notícia boa para você, você que é a igreja de Cristo. As portas do inferno, elas não vão prevalecer contra a igreja de Cristo, contra a sua vida. Desde que a arca, a presença, a palavra esteja dentro da tua casa, na tábua do teu coração. Eu não estou falando de você ter uma Bíblia dentro de casa, porque todo crente tem. Não adianta eu ter isso aqui, se eu não leio isso aqui, se eu não coloco em prática o que aqui está. Você não vai comparar isso aqui com a arte, isso aqui são folhas, isso aqui é papel. Só tem poder se você ler, meditar, fazer a sua devocional, se humilhar, se prostrar e falar com o Senhor que você não é digno, você não é merecedor de nada, mas quando tu se prostra, quando tu lê, quando tu coloca em prática, a Bíblia vai dizer que este é o homem que assemelha a uma rocha, ele fincou a sua casa na rocha. Vem Dagon, vem os demônios, vem o capeta, vem as doenças, vem a tempestade, vem tudo contra a tua casa, mas se você estiver lendo, orando, buscando, não fazendo disso aqui um amuleto para a tua salvação, porque não pode ser dessa maneira. Se não ler, se não praticar, vai ser só mais um. E o diabo vai atravessar pela tua porta, pela porta da minha casa, e vai me destruir, porque isso aqui não pode ser um enfeite. Isso aqui tem poder. Não essas folhas, mas o que contém aqui dentro é poderoso para jogar todos os demônios por terra, todos. O da enfermidade, o do divórcio, o da morte, o da confusão, o da contenda, o da todos os demônios tem que se sujeitar à palavra de Cristo. Eu estou vendo aqui um Deus caído, é Satanás prostrado aos pés do Messias, louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Eles colocam a arca, a presença de Deus, e manteram na casa de Dagon. Amém, irmãos? Amém. Tem muita casa que tem Dagon hoje. Aleluia. Muita casa que tem Dagon. Não estou só falando da casa que tu entra, está cheio de imagens, não. É a imagem de Maria, de José, de Jorge, de Antônio, de Pedro. Tem lá um arsenal, lá todo mundo armado, mas não tem poder nenhum sobre a mim, sobre a sua vida. Agora é diferente tu entrar na casa de um crente que dá glória a Deus, que te dá a paz do Senhor, e você vê Dagon. Alguém está entendendo? Amém. Já entendeu quem é Dagon? Amém. Glória a Deus.
Então, a mensagem sobre os anátemas que eu ouvi hoje, se você quiser ouvir de novo, eu glorifiquei a Deus que é mais um valente. Até mandei para os pastores, é mais um valente. Conforme é dito neste lugar, irmão, nós somos os tem 7.000 que não dobrou o seu joelho a Dagon, a Satanás. Aquele homem abriu a boca, eu ouvi tudo, eu falei, meu Deus, a gente não está sozinho, lógico que não. Tem mais de 7.000 lá na Paraíba. Lá na Paraíba, um homem abrindo a boca e Deus falando através da sua vida. E o título da mensagem é cuidado com os anátemas. Que na tua casa, na minha casa, se eu tiver anátema, a Bíblia fala que nós estamos sendo maldição para a nossa casa. E eu postei meu comentário lá que nós vivemos experiência com o anátema, que eu e você vivemos. Tem pessoas sentadas aqui que viu o anátema dentro de casa, que Deus revelou, e quando Ele revelou, nós jogamos fora. E quando nos joga fora, porque o coração está endurecido. Aí o que acontece? Dagon continua lá. Dagon fica no tênis, fica na camiseta, fica na sandália. Dagon fica no quadro, fica no perfume, fica numa marca consagrada a demônios, é consagrada a Satanás, é consagrada a Dagon. Então, se Dagon está dentro da minha casa, quem tem que prevalecer, amado irmão, não é Dagon, é a imagem de Deus, somos nós, a presença de Deus que está em nós, que tem que prevalecer. Então, aqui, quando eles acordam de manhã, eles levam a arca. Versículo 2, olha o que os filisteus fizeram. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon e puseram junto a Dagon, junto a Satanás. E eles se levantaram de madrugada, os do mundo, no dia seguinte, e eis que Satanás estava caído. Satanás estava como? Diante de quem? Aleluia. Ai, meu Pai, Deus é muito maravilhoso, irmãos. É porque a gente tem que se alegrar nesse Deus. Levantando, porém, de madrugada, os do mundo, no dia seguinte, eis que Satanás estava caído, com o rosto em terra. Aleluia. Diante da presença do Senhor, diante de Jesus Cristo, e tomaram Dagon, e tornaram a pô-lo no seu lugar. Eles acordam e a estátua de Satanás está caída. Eles pegam a sua imagem de escultura, que é louca, que tem boca e não pode falar nada. Todos nós conhecemos o Salmo 115, até preguei sobre isso. Eles pegam aquela imagem de escultura e botam de novo no seu altar. Pronto, meu Deus está em pé. Irmão, o nosso Deus está em pé. Os outros deuses, todos eles estão caídos e derrotados. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o teu Deus, ele está de pé, e Cristo está de pé, e nós estamos de pé, porque quem sustenta é o Senhor. Amém. Colocaram de novo ele no lugar. E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon tinha caído de novo. Porque ninguém suporta a glória de Deus. A glória de Deus, quando se manifesta no lugar, os demônios têm que bater em retirada. Então mantenha, amada igreja, a sua lâmpada acesa. Mantenha o azeite na sua botija. Mantenha a unção que despedaça todo jugo. Mantenha e continuamente mantenha o fogo do altar aceso com incenso. Mantenha a presença de Deus, custe o que custar. Se o teu marido não quer vir, você vem. Se a tua esposa não quer vir, você vem. Se os teus filhos não querem orar, você vem. Porque a tua salvação, ela é individual, intransferível e pessoal. Deus vai salvar um povo. Deus não vai salvar um templo. Deus vai salvar um povo que adora Ele. Não um povo que divide a glória dele com ninguém. E hoje você está vendo muito disso, a pessoa dividindo a glória de Deus com o meu primo, com o meu cunhado, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu irmão. Está na hora de tomar uma decisão. Eu adoro a Deus, eu adoro o meu pai. Ou eu adoro a Deus, ou eu adoro a minha esposa. Ou eu adoro a Deus, eu adoro meus filhos. Você não pode salvar os seus filhos. Você não pode. Eu não posso. Amanda não pode. O William está ali. Eu não posso salvá-lo. Só quem pode salvá-lo é Jesus Cristo, mediante a obediência à sua palavra. A palavra de Deus vai dizer que Deus ele não divide a glória. Ele não vai dividir a glória dele com o teu filho, com o teu marido, com a tua esposa, com a tua mãe, com o teu avô. Ele não vai dividir. E o Deus da casa deixou escrito. Eu estranhei quando eu ouço Jesus falar
que não deixar pai. Irmão, grava essa palavra na tábua do teu coração, que o Senhor está falando primeiramente comigo, todo aquele que não deixar o pai, não deixar sua mãe, não deixar o seu marido, não deixar sua esposa, não deixar seu irmão, não deixar sua irmã, não deixar sua parentela, não é digno de entrar no reino de Deus. Está na hora de você escolher. Está na hora do pastor Beto escolher. Aqui nós vamos adorar. Ele não vai ter que entrar no reino. Deus ele vai vir com a glória dele nesta terra. E ele vai destruir todo mundo. Porque nós estamos pregando um Deus de justiça. Ele é justo. Então, se Deus não serve para estar no meu trabalho, na minha casa, se Deus não serve para andar comigo, se eu não quero Deus nesta terra, nós vamos morar em qualquer lugar, menos ao lado de Deus. Até cantamos, ao lado de Deus eu quero estar. Nas mansões que Ele mesmo preparou. Mas tem um critério rigorosíssimo para entrar lá. É aquele que deixou pai, mãe, filhos e filhas, irmãos e irmãs por amor a mim. Se esse fizer isso, esse me serve, esse me adora, esse é apto para entrar no reino dos céus. E isso é muito sério. Você está vendo o cenário de hoje? Olha para esse aqui, pô. Olha o cenário de hoje. E é no mundo todo. No mundo todo. Na sua maioria, os templos megatemplos estão entupidos de gente, tem gente do lado de fora. Na sua maioria, não generalizando, eles estão adorando a Dagon. Pegou ou não? Quer que eu repita? Eles estão adorando o príncipe das trevas. Eles estão adorando Satanás. Eles estão sendo enganados. Mas a Bíblia vai dizer que os meus não serão confundidos. Amém. Os meus eu vou selar na última hora. Os meus eu vou colocar um selo. E aquele que tiver um selo, o anjo destruidor vai passear pela terra novamente, como foi dito aqui. E quando ele olhar, quando ele vê no alto, quando ele vê o selo na sua testa, esse é meu, esse é lavado e remido no sangue do Cordeiro. Se você estiver servindo assim, o Senhor vai dizer: bem-aventurado o homem a qual eu voltar e estiver me servindo de maneira bíblica, de maneira conforme diz a minha palavra. E o anjo destruidor vai passear pela terra destruindo. Igreja, o nome já diz: o anjo destruidor vai destruir esta terra. Mas se tu for selado pelo Espírito Santo de Deus, o teu nome já está escrito nos reinos, já está escrito no livro da vida. E o anjo destruidor vai olhar e falar: esse tem o meu selo, esse foi selado, esse eu não vou destruir. E você vai contemplar a destruição daqueles que adoram a Dagon. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. De todo aquele que não recebeu o amor da verdade para ser salvo. Ele está falando de um povo que endureceu o seu coração. Então você vê os lugares entupidos de pessoas adorando homens, adorando pastores. Ah, mas não é uma imagem de escultura, também não é a imagem de semelhança de Deus. Tem que adorar a Deus, ainda que nós sejamos a imagem e semelhança de Deus. Você não pode se vender, você tem que ser como Nabote, você tem que ser como Nabote. Nabote tinha por herança aquilo ali, e você é a herança de Deus. Você não pode se contaminar, você não pode se vender. Amém. Glória a Deus. O que ele falou para a carne, que teve a oportunidade de ser salvo: não posso vender essa herança. Você é vinho, querido. Nós somos a vinha do Senhor. Foi dito na EBD. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Não negocie a tua salvação, porque o preço foi pago naquela cruz. Não adore a Dagon. Aqui abre um leque. Tem muitas pessoas adorando o homem. Tem muitas pessoas indo para a igreja, que é legal, porque é bom. Não, porque eu venho para a igreja porque Deus é bom. Eu venho para a igreja me consagrar ainda mais, me santificar ainda mais. Eu venho para a igreja para louvar a Deus, para adorar a Deus, para buscar o seu santo templo, que somos nós. Eu sei que ele não aguenta ele tendo feito com mãos de homens. Mas quando a gente reúne aqui, eu não sei se você sente, é diferente. Amém. Eles levantam de novo a estátua de Satanás. Pode levantar milhões de vezes, amada igreja.
quando se deparar com a arca, com a presença, vai cair por terra. Vai cair por terra. 4, levantando de madrugada no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom já havia caído de novo, com o rosto em terra, diante da presença do Senhor. E a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos cortadas. Ah, meu Deus. É assim que Deus faz isso. É assim que Deus faz para te fazer algo do diabo. Estava lá a imagem, agora só ficou o tronco. Assim Ele vai fazer com o seu juízo nessa terra. Assim Ele vai vir esfregar para toda a humanidade ver a glória dele desfazendo todo e qualquer projeto do diabo. E os seus seguidores que vivem nesta terra escarnecendo, brincando. E vai aqui um recado para a igreja. Tem muita igreja brincando com o Senhor. Verdade. Tem muitos lugares onde estão brincando com o Senhor. Não há mais temor, não há mais reverência. Cultuam a Deus de qualquer maneira. Querido, Deus não deixou de ser Deus. Ele quer glória para Ele, Ele quer louvor para Ele, Ele quer adoração para Ele. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Quando foi dito aqui pelo Espírito, se eu sou o Pai, aonde está a minha honra? Aleluia. Ele está falando comigo e disse, eu sou o Pai de vocês, cadê a minha honra? Tem muitos crentes brincando com o Senhor. Tem muita liderança brincando com Deus. Deus vai executar o juízo. E Deus não se deixa escarnecer. A gente pode enganar nosso Pai terreno, mas o Pai celestial ninguém engana. Glória a Deus. E esta palavra, Aleluia. o Senhor está falando conosco, Glória a Deus. que Ele é poderoso, que Ele é a presença, que Satanás não tem poder sobre a vida dele. E para Satanás ter acesso à minha e à sua vida, ele é legalista, é necessário dar brecha. Ele só precisa de uma brecha para entrar. Depois que ele entra, ele destrói a minha e a sua vida. Glória a Jesus. Levanta de madrugada, e quando levanta de novo, Dagom, ele tem a sua cabeça cortada, ele corta a cabeça de Satanás, as palmas de suas mãos cortadas, sobre o limiar, somente o tronco ficou de Dagom. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Cortou as mãos, a cabeça, só ficou o tronco. Porque aonde o Senhor está, Aleluia. Satanás tem que desaparecer. E se você for ler toda essa história, que vai ver as consequências que trouxe para este povo. É a mesma consequência, mano, que o mundo está sofrendo. Porque aconteceu tudo aquilo lá no sul, não demorou muito, eles levantaram uma imagem da Dom, sim ou não? Sim. Fizeram uma imagem da Dom lá, sim ou não? Sim. Então, para continuar adorando, Deus foi lá e deu uma oportunidade, eles não querem, eles preferem adorar Satanás. Eu não vejo essa história que eu estou adorando um Deus, não, eu estou adorando um Deus, mas ele também tem poder. Todo o poder foi me dado no céu e na terra, foi dado a Cristo, esse que está dentro da arca. Então nenhum outro Deus tem poder. Aquilo é simplesmente uma imagem de escultura, aquilo é Dagom, aquilo é Satanás. E Deus vai manifestar a sua glória e vai destruir todos os adoradores de Satanás, todos eles. E lá eles levantaram, foi notícia no mundo todo, como se não houvesse arrependimento. Morreu milhões de pessoas naquele lugar, milhares. E vem os servos, vem os filisteus, vem os de Asdod, vem os do mundo, já sei, vamos impressionar todo mundo, vamos fazer uma imagem, vamos fazer um Deus, vamos pegar Dagom, agora vamos inventar e colocar ele peça por peça. Deus vai fazer justiça nessa terra. Então se prepare para tu ver o que Deus virá fazer nessa terra. Porque se a gente não morrer, nós vamos ver manifestar a glória do Eterno para buscar o seu povo. E depois executar a justiça, o juízo de Deus com a igreja. Aleluia. Aqueles que entenderam que não pode dividir a glória de Deus com o animal de estimação, com o irmão, com a irmã. Então o mundo está do jeito que está, porque Dagom está governando o mundo. Aleluia.
A Bíblia fala que o mundo jaz. Amém, querido? Aí tu entende quando o Cristo fala assim, Pai, dei-vos a minha palavra, dei a eles a minha palavra, mas é muito privilegiado. Mas porque eles não são deste mundo. Amém, querido? Esse te alegra ou não? Saber que você não é desse mundo. Que eu não sou. Aí o que a gente está fazendo aqui? Falou, estamos lá no Êxodo. A gente vai sair do Êxodo. A gente vai sair do Egito, a gente vai tomar uma galáxia celestial. Não sou do mundo, eles também não são. Mas, Pai, eu te peço, não tire do mundo, mas livra-os. Livra de quem? Você entendeu como é que Deus chama? Quem te livrou do mal hoje? Amém? Você sabe quantos dados inflamados de Satanás vieram na tua direção hoje? Esse é o mundo espiritual, irmãos. São vários. Eu quero de carro para cima e para baixo, mas são várias setas, várias setas. É motoqueiro que entra na frente, é carro que vem desgovernado. São as setas que voam de dia. Mas ia ver o Senhor pelo seu infinito amor e misericórdia, Ele conhece o meu e o seu coração. Ele te livra porque Ele te conhece. Ele sabe que você é filho, sabe que você não vai negar o nome dele. Ele sabe que você não vai trocar a glória dele por ninguém. Ele sabe que você vai continuar permanecendo firme e constante e abundante na presença dele. Ele sabe que o pior que seja a sua dificuldade hoje, Ele é o teu Deus, Ele vai prover tudo para você. Amém. Você não para de adorar. E o que pior que seja o seu dia, não existe dia pior. Todos os nossos dias estão abençoados. Amém. Todos os nossos dias estão abençoados. Ele é advogado. Ele é fiel. Só ficou o tronco. Aleluia. Pelo que nem sacerdote. Amém, querido? O diabo tem sacerdote. Não esquece disso não, tá? O diabo, ele tem pessoas a serviço dele. Aleluia. Quando ele não vem, tem um ditado que diz que quando o diabo não vem, ele envia os seus secretários. São os demônios. Dependendo da situação, ele manda um demôniozinho pequeno. É de acordo com a hierarquia. Aleluia. Se ele não conseguir, ele manda outro. É assim que ele envia. Então ele tem o sacerdote, ele tem pessoas a serviço dele, tá, irmãos? O diabo, ele tem seres humanos que estão a serviço de Satanás. Aleluia. Por isso você vê essa guerra. E você está vendo o que ele está fazendo no mundo, não está? Pelo que nem o sacerdote de Dagon, do diabo, nem o sacerdote de Satanás, nem nenhum de todos que entram na casa de Satanás pisam o limiar de Dagon em Asdod, até o dia de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os do mundo. A mão do Senhor, escute isso, ela se agravou sobre os habitantes desta terra, que Asdod é o mundo aqui. E os assolou, e os feriu. Feriu com o quê? Feriu com o quê? Você está entendendo o que tem tantas pessoas com tumores? Quando é servo, ele arranca o tumor, ou ele deixa morrer a carne, para poder levar para morar com ele. Tivemos exemplo disso aqui. Tem uns que ele cura, o nome dele é glorificado. Tem outro que mesmo com tumor, com doença, ele deixa a carne, se entrega, e o espírito volta para ele. Amém? São filhos. Somos selados. Você não está perdido. Você tem um novo endereço te aguardando. Você tem uma Canaã celestial, conhecida como a Nova Jerusalém. João fala que ele viu uma nova terra, viu uma nova Jerusalém. É lá que você vai morar, tá bom, querido? Esse mundo aqui vai ser destruído. Então o que acontece? A mão do Senhor se agravou sobre os do mundo. Por que se agravou? Porque eles foram brincar com Deus que não se brinca. Você não está vendo toda essa brincadeira com Deus? Está vendo todo esse carne que está acontecendo? Está vendo todos os escândalos no mundo gospel? Está vendo isso, notícia? Tudo isso que Deus está notando. Com Deus não se brinca. A gente fala, a gente avisa, mas as pessoas continuam brincando. Pessoas não querem adorar o Deus de Abraão. Então os sacerdotes, eles sentiram e falaram, porém a mão do Senhor se agravou sobre os moradores de Asdod e os assolou. Amém, igreja? Amém. E os feriu com tumores, na tua versão, na minha está com hemorroidas.
Hemorroida, irmãos. Tumores, úlceras. Irmão, você pensa que Deuteronômio 28 é uma brincadeira? Aleluia. Aquilo ali que é obediência, a mão de Deus está sobre a sua vida. Glória a Deus. O Deus que abençoa ali no Deuteronômio 28, ele fala assim: se você não quiser obedecer, não tem problema. Mas todas as maldições contidas neste livro virão sobre ti e te alcançarão. Aleluia. Mas pastor, isso é a velha aliança. Deus é o Deus da velha e da nova aliança. Amém. É como Acã. Acã poderia sumir e ser perdoado. Por causa de Acã, a esposa morreu, os filhos morreram. Todos eles foram mortos, porque desobedeceu uma ordem do Senhor. Não traga para a tua casa objeto consagrado a demônios. Aleluia. E hoje tu entra na casa de alguns crentes, tem a Minnie, tem o Mickey, tem a Nike, tem um monte de coisa consagrada a demônios. Eu até parei de falar sobre isso aqui. Porque aí você é visto como repetitivo e como louco, está batendo na mesma tecla. Então não vou bater mais na mesma tecla, você já sabe que é consagrado a demônios. Sim ou não, igreja? Sim. Tá o irmão sentado ali, quando ele soube que a Nike era consagrada a demônios. Posso falar, irmão? Ele tinha um Nike novinho, tinha? O que você fez? Tirou a marca Nike e continuou usando? Não, irmão, porque isso não adianta. Aleluia. Então o que ele estava fazendo? Ele não sabia. Como você não sabe, está no tempo da ignorância, está tranquilo. Mas foi revelado a ele que esta marca simboliza a asa de uma deusa. Lá da Grécia, onde tem Olimpíada, onde tinha, né? Que as Olimpíadas não foi nada. Não vai responder, não. Então ele foi e jogou fora, ele cortou e o queimou, para que a maldição saísse da casa dele. Imagina se a maldição permanece, assola Viviane, assola o Caio, assola o seu filho. Não, ele tomou uma postura de servo do Senhor. Pode ter custado 300, 800, 1.500, mas vale mais a minha salvação da minha casa e da minha família. Amém. E uma vez que me é revelado, eu endureço esse coração. Mas pastor muito radical. Esse ministério não pode nada. Continua então. Continua levando objetos consagrados para dentro da sua casa. Não estou falando, é pelo nome que diz. Todo aquele que tomar algo anátema, maldito, trouxer para dentro da sua casa, toda a sua casa será amaldiçoada. Você quer amaldiçoar a sua casa? Eu não quero um objeto aí. Eu não quero, aqui não entra. Eu vejo até a roupa que eu uso, eu detesto marca. Eu detesto marca. Se eu puder ter uma roupa lisa, sem nada. Nome de ninguém para mim é melhor. Já vamos correr esse risco. Não estou generalizando. Mas tem pessoas hoje que ouvem estudo de ímpio, mas não ouvem estudo de um pastor. Ouve o conceito de ímpios. Pessoas que conhecem a Bíblia porque lê, mas não tem o Espírito, não adianta nada. Mas despreza aquilo que vem do céu. Aí quando o caldo entorna, quando azeda, quando vê todas as maldições vindo, fala, Senhor, o que eu fiz? Ai, pastor, me ajuda. Pastor, tudo que ele quer, irmãos, é ajudar o seu rebanho. Mas tem que ser conforme está escrito. Aqui está um manual para a vida eterna. Se aquilo que eu faço desagrada a Deus, eu estou adorando outros deuses. Dagon é Satanás. Então, se aquilo que eu faço não agrada a Deus, a Bíblia fala, quer tomar e bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então, se aquilo que eu faço não é para a glória de Deus, eu estou dando glória a outra pessoa. Aleluia. Então, quando a mão de Deus pesou, se agravou, a Bíblia está dizendo que Deus assolou o povo do mundo com tumores. Aqui tem hemorroidas, vamos botar doenças. Você está vendo o que está acontecendo? Ficam desesperados. Por quê? Porque eles adoram outros deuses. Principalmente o Deus que está mandando nesse último século, conhecido como Deus da riqueza. Amém, igreja? Antigamente, se você concorda, quem está adorando o Deus da riqueza, está adorando o dinheiro. É o dinheiro, é a mão que está prevalecendo. Então, quando é assolado de tudo isso aqui, só tem um que pode livrá-los. Que é o Deus da Arca da Aliança. Só tem um que pode livrar de todos os tumores, hemorroida, tumores, câncer, toda a peste que assolou todo o planeta. Aleluia. Não muito
distante de 2019 para 2020. Até o dia de hoje está matando. Eu acompanho o canal no Telegram até hoje. O nome do canal é Morte Súbita. Quem acompanha a morte de um jogador de 27 anos? Eu não vejo futebol. Meu filho que me falou. Uma pessoa saudável, Guilherme, com 27 anos, atleta. Teve um infarto fulminante. Meu pai morreu com um infarto fulminante aos 62 anos. Atletas, vários deles morreram com infarto fulminante. Por conta da praga que foi lançada na terra. Lançaram a praga e depois lançaram a salvação. Mas não é para mim, não é para você. Aquilo não é remédio para mim, para eu. Não é remédio para a igreja. Remédio para a igreja é a palavra. Remédio para a igreja é o Senhor. Então acompanhe esse canal. Todo dia, crianças de 12, 15, 20, 27, 30 anos estão sofrendo infartos fulminantes. Pessoas que tinham sua saúde plena, hoje estão enfrentando hospitais dias e noite, por conta de uma praga que foi lançada na terra. Então Deus, com a sua infinita misericórdia, ainda está usando de misericórdia. Porque veio as pragas, não veio? Você está aqui. Veio a praga em 2019. Eu abri a igreja. A igreja ficou todo o período aberto. Porque não importa o tamanho da praga. O que importa para mim é o tamanho de Deus que habita neste lugar. Não importa o tamanho da bactéria que vai vir e deixar de vir. Pode vir. Tiver que me assolar, é com a permissão de Deus. Tiver que te assolar, é com a permissão de Deus. Isso é a única maneira de Deus tratar com o ser humano, que assim seja. Porque eles viraram as costas para um Deus que não se pode virar. Só que aprendemos a adorar a Deus e colocar Ele em primeiro lugar. Então o que aconteceu? A mão de Deus pesou sobre eles. E está pesando, tá, irmãos? A mão de Deus está pesando na terra já. Porque o pecado desse povo está como um pedaço de pegado de Sodoma e Gomorra. Isso subiu ao Senhor. Um cheiro mau. Isso foi destruir aquela cidade. A cidade existe. Mas cadê os moradores? Irmãos, ele enviou fogo naquele lugar. Todos aqui sabem que essa terra não vai acabar mais com o dilúvio. Acabou o dilúvio, não vai ter mais não, tá? A Bíblia relata que agora vai ser destruído. Fogo. Fogo que derrete montanha. Esse é o fogo do Senhor. Fogo de um vulcão é fichinha perto da ira de Deus. Que a mensagem de um pregador antigo, não sei se é do Billy Graham, diz que o título da mensagem é pecadores nas mãos de um Deus irado. A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. E que é o daquele que adora o diabo e os seus demônios serão queimados e destruídos. Vendo então os homens de Asdod que era assim, ou que assim era, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é... Não ouvi, a mão de Deus é? A mão de Deus é? Dura. Por isso que a Bíblia fala, horrenda a coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. E os filisteus experimentaram o peso da mão do Senhor. Os de Asdod de hoje, os filisteus de hoje, já estão experimentando as mãos de um Deus irado, que a Bíblia vai relatar que Deus, Ele é um Deus que se ira todos os dias. É bom você ouvir isso. Porque sendo assim, cria mais temor no teu coração, no meu coração, e a gente glorifica o eterno. Porque a presença de Deus, ela só sai da minha casa, do meu coração, se as minhas atitudes for maior, ou se eu me achar e me julgar melhor do que Deus. Quando eu entendo isso, o meu eu é lançado por terra. O meu egoísmo, o meu orgulho. Tem um que diz: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero viver, eu quero nascer, um negócio assim.
Orgulho mata, irmãos. Vendo então os homens de Asdod que era assim, disseram: não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a mão de Deus ela é dura sobre nós e sobre Satanás. Ô, glória, dando glória à igreja. Então a mão de Deus ela só é dura sobre os de Asdod, sobre os do mundo e sobre Satanás, o Deus dele. Quem é o Deus deles? Satanás. Quem é o nosso Deus? O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Todo-Poderoso. E tu vê a consequência disso aqui, querido. Para ele levar a arca de volta, para cessar os tumores, as hemorroidas. Eles tiveram que fazer tumores, hemorroidas de ouro, fazer rato de ouro, e botar ali uma vaca, ali, levar para uma vaca. Depois tu lê a história toda. Aí tu vai ver o que acontece com quem brinca com Deus. Estão escarnecendo do teu Deus? Deixa escarnecer. Estão brincando com o nosso Deus? Deixa brincar. Porque os do mundo vão experimentar e já estão experimentando o peso da mão do nosso Deus. No versículo 8 ele fala: Deus que enviaram e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus e disseram: que faremos nós da arca de Deus, do Deus de Israel? Responderam: a arca do Deus de Israel dará a volta a Gate. Assim rodearam com a arca do Deus de Israel. E sucedeu que a rodearam com ela, a mão do Senhor veio contra aquela cidade com muito grande vexação, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroida nas partes secretas. Vai brincar com Deus. Então enviaram a arca de Deus a Ecrón. E sucedeu, porém, que viram a arca de Deus a Ecrón. Os de Ecrón clamaram, dizendo: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem. Eles sabiam, tinham consciência. Se trouxer a arca de Deus para cá, Deus vai nos matar. E a arca de Deus vai ceifar muito nessas terras. Muitos. Vamos ler, para encerrar. Você concorda? Vamos ler. Os de Ecrón falaram, versículo 10: transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. Enviaram e congregaram a todos os filhos dos filisteus, e disseram: enviai a arca de Deus e torne para o seu lugar, para que não mate a nós nem o nosso povo, porque havia mortal vexação em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agarrava nele, e os homens que não morriam eram tão feridos com hemorroidas ou com tumores, que o clamor da cidade subiu até o céu. Amém, irmãos? Sabe o que é isso? É quando os tumores vêm na cidade. Agora o câncer está matando, não está? Está todo mundo com câncer. Depois então que tomaram a maldita, sai agravou mais ainda. Só Jesus tem misericórdia. Tumor em cima de tumor, câncer, tudo é câncer, tumor. Aí o que acontece? Vem tudo sobre eles. O povo do mundo clamava a Deus. Aqui, ó. E os homens que não morriam eram tão feridos com doenças, com hemorroidas, com peste, que o clamor da cidade subiu até o céu. Será que vamos chegar nesse tempo? Todo o Peru, todo o Brasil, clamando a Deus. Será que vai ser necessário isso? Eu acho que sim, né? Porque para a igreja homem, todo mundo clamando a Deus, pô. Vestido verde e amarelo, fazendo culto lá em Brasília. Todo dia tinha culto. Adiantou alguma coisa? Adiantou? Por quê, querido? Porque ele não estava adorando a Deus. Eles estavam cantando louvores para eleger o homem. A gente não canta louvor para eleger ninguém, porque nós já somos eleitos. Acho que você não pegou essa não, sabe agora? Fresquinho aqui. A gente não consegue, a gente não pode parar de pregar. A gente não canta louvores para eleger ninguém, porque nós somos eleitos desde a fundação dos séculos. Feridos. Havendo, pois, vamos entrar no 6. Quero levar até o final para você compreender tudo. Havendo, pois, estava a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 vezes, os filisteus chamaram os sacerdotes, os adivinhadores, pode chamar de feiticeiro, pode chamar de macumbeiro, pode chamar de vinho, pode chamar o que quiser. Os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo que faremos nós na arca do Senhor? O que nós vamos fazer com a presença de Deus?
Faze-nos saber como tornaremos a enviar ao seu lugar, aos quais disseram: se enviares a arca do Deus de Israel, não a envieis vazia, porém sem falta lhe enviareis uma oferta para a expiação da culpa, então sereis curados. E se vos falar saber que por causa da sua mão, e saber por que a sua mão não se tira de vós. Então disseram: qual a expiação da culpa que lhe havemos de oferecer? E disseram: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 hemorroides de ouro e 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. Fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas de ouro e as imagens dos vossos ratos, que andam destruindo a terra. Dai glória a Deus, amém, querido? Dai glória a Deus de Israel, porventura aliviará a sua mão de cima de vós e de cima do vosso Deus. Você está ouvindo a quem devemos dar glória? E de cima da vossa terra. Por quê? Pois endureceram o coração, como os egípcios e Faraó endureceram o coração. E tu sabe o que aconteceu com o Faraó? Porventura, depois de os haveres tratado tão mal, não os deixarão ir? E eles não se foram? Agora, pois, tomai e fazei-vos um carro novo, e tomai 2 vacas, que criem, sobre as quais não tenha subido o jugo, e atai as vacas ao carro, e levai os seus bezerros de após elas para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponde sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro, que lhe haveis de oferecer em expiação pela culpa. E assim a enviareis para que se vá. Veja então, fica prestando atenção nisso aqui, ó. Veja então, se subir, ou seja, se as vacas subir pelo caminho do seu termo a Bet-Semes, foi ele que nos fez este grande mal. E se elas não subir por esse termo, por esse caminho, saberemos que não nos tocou a mão, a sua mão, ou seja, a mão do Senhor, e que isso nos sucedeu por acaso. E assim fizeram aqueles homens, e tomaram 2 vacas que criavam, e as ataram no carro, e os seus bezerros, e encerraram na casa, sobre o carro, como também o cofre, contendo os ratos de ouro, e as imagens das suas hemorroidas. Então, as vacas se encaminharam direto pelo caminho de Bet-Semes, ou seja, e seguiam o mesmo caminho, andando e berrando, sem se desviar de nem para a direita e nem para a esquerda. Igreja, as vacas não se desviaram nem para a esquerda e nem para a direita. O que te traz essa memória? Não é isso que ele falou para a gente? Ou seja, as vacas não se desviam nem para a esquerda, nem para a direita. Ou seja, elas obedecem. Que maravilhoso, né? Eu fiquei aqui as vacas andando e berrando, vocês berrando, andando e obedecendo a Deus, sem se desviar nem para a esquerda nem para a direita. E os príncipes dos filisteus foram atrás dela, até o termo de Bet-Semes. Amada igreja, Deus, Ele vai aniquilar o diabo de uma vez por todas. E todos aqueles que adoram a Satanás, todos aqueles que adoram Dagon, todos aqueles que adoram Mamon, todos aqueles que estão nas suas idolatrias, e você já pregou com eles continuam na idolatria, não insista, porque o juízo de Deus já está decretado. A Bíblia fala: passará o céu e a terra, mas a palavra dele não vai passar, assim que tudo se cumpra. Você tem que glorificar o Eterno todo dia, porque a arca da aliança, ela está com o povo de Deus. Mas o diabo e os seus demônios e os seus seguidores serão lançados num lugar aonde o fogo não se apagará e o bicho não cessa de comer. E não é para lá que Deus te chamou. Deus te chamou para morar com Ele. Você já é um cidadão e uma cidadã do céu. O teu nome já está escrito no reino dos céus. Então glorifique ao Senhor, porque Ele te escolheu e te chamou desde o ventre da sua mãe, não para servir a Satanás, a Dagon, porque eles são estátuas. Eles não podem fazer nada por você. Amém? Que o Senhor nos abençoe por esta breve meditação.
Em nome de Jesus. Vamos chamar aqui o cliente para adorar.